Olá, quarto ano. Vamos começar a nossa videoaula de hoje. É uma videoaula de história que vai falar dos engenhos do passado, os trabalhos e os trabalhadores nesses engenhos. Vocês fizeram uma pesquisa no dia 4, segunda-feira, sobre esses engenhos. Agora a prof vai falar, vai fazer uma explicação com alguns registros. Vocês vão comparar com o que vocês fizeram na pesquisa. E depois a gente terá uma atividade que você possa usar tanto a pesquisa quanto a videoaula da prof de hoje. Lembrando que você pode ir interagindo com a prof aqui no vídeo e fazendo algumas coisas que a prof vai pedindo, ok? Vamos lá então, coloque a data de hoje, dia 6, coloca lá videoaula de história, isso no caderno de história. E vamos colocar aqui então o nosso tema principal: engenho, trabalho e trabalhador. Então a gente vai falar disso. Primeiro a gente vai falar que os engenhos, especificamente de açúcar, a gente está falando de engenho de açúcar, engenho lá da cana de açúcar, porque hoje em dia e no passado também existiam outros engenhos que produziam outras coisas, então estamos falando do açúcar. No passado, aconteceu, esses engenhos surgiram no período colonial do Brasil. O prof colocou aqui, ó, período colonial. O que é o período colonial? Quando o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, foi aí nesse período que surgiram os engenhos da cana-de-açúcar. Por quê? Nesse período colonial aqui, e era no século XVI, tá? A época, século XVI. Esse período iniciou porque veio lá de Portugal, com Martim Afonso de Souza, a primeira muda de cana-de-açúcar. Então, essa primeira muda veio de Portugal, começou então a ser cultivada aqui no Brasil nesse período colonial. Começou aí então o ciclo do açúcar, que é um período onde o açúcar gera muito dinheiro para o Brasil, algo muito raro, muito caro. Mais para frente a prof vai disponibilizar um texto que fala sobre esse ciclo do açúcar, a gente vai trabalhar ele também, tá? Então surgiu aí a primeira muda, esse ciclo do açúcar que gerou muito lucro para o Brasil. E era produzido, então, era cultivado a cana-de-açúcar e produzido o açúcar nos engenhos. E engenho eram grandes fazendas, grandes propriedades rurais aqui no Brasil. Essas fazendas, esses engenhos, possuíam algumas partes principais, alguns locais. A prof destacou alguns aqui. Pode ser que na pesquisa de vocês tenham encontrado outros diferentes, a mais, a menos. Aí a prof destacou os principais. Canavial é a plantação da cana. A moenda, o lugar onde se moía a cana e saía o caldo da cana. Muitas eram movidas por água, a força da água, né? Muitos por animais, a força animal, e muitas pelo braço mesmo, a força humana, braçal. A casa das caldeiras, onde acontecia a primeira fervura dessa cana, desse caldo da cana, tá? Para sair ali a maioria das impurezas junto com a evaporação, sair a maioria das impurezas e o líquido para ficar aquela parte mais açucarada. Cada etapa também dessa produção do açúcar a gente vai ver para frente certinho o que acontecia, como que se chega ao açúcar. Aqui é um pequeno detalhe porque é dentro do engenho, tá? Aí tinham também a casa das fornalhas. Essa casa das fornalhas era um outro aquecimento, então, para esse caldo, onde ele já virava um melado, um melaço, que muitos falam, né? Já estava mais para o açúcar do que para o caldo. A casa de purgar, onde era refinado realmente então esse açúcar. As plantações, outras plantações, porque a fazenda também tinha outras plantações para o subsídio deles. Depois, a Casa Grande, eu até destaquei aqui Casa Grande,
porque é um dos lugares principais no engenho, então é a casa do dono, do senhor do engenho, casa muito grande, cheia de cômodos que recebiam muitas visitas, é a parte mais luxuosa para a época dentro do engenho, onde também trabalhavam algumas pessoas na limpeza, cuidando das crianças, na cozinha. A senzala era onde ficavam os trabalhadores escravizados, os escravos ficavam nessas senzalas, casa única, simples, às vezes sem janelas, sem portas, sem nenhuma repartição, todos ficavam juntos, ou dormiam em algumas redes, ou no chão, chão batido de terra, certo? Essa era a senzala onde eles dormiam, porque eles apenas dormiam, o resto do dia eles trabalhavam. Para vocês visualizarem isso, a prof deixou um vídeo na pesquisa, quando a prof indicou a pesquisa, tinha um vídeo lá onde mostrava esses lugares para vocês terem uma ideia de como eram essas construções. E depois, aqui abaixo da videoaula, a prof vai deixar outro vídeo que também vai mostrar para que vocês possam visualizar e ter uma ideia melhor de como era isso mesmo, tá? Esses lugares aqui. Capela. Por que tinha uma capela no engenho? Uma igrejinha, né? Porque eram fazendas distantes, propriedades distantes umas das outras, e eles precisavam de uma capela, recebiam um padre ali para batizados, casamentos, missas, então tinha uma capela dentro do engenho. Casa de trabalhadores livres, eram casas bem simples que tinham ali ao redor dos trabalhadores que não eram os escravos, tá? E o curral, onde ficavam os animais que a fazenda utilizava também. Eu vou voltar aqui na folha, deixa a prof só voltar nessa aqui, a prof quer só destacar aqui também nessas partes do engenho, ó, vamos destacar canavial e moenda, que é uma parte também bem importante, tá? Então, essas eram as partes dentro do engenho, certo? Aí a prof destacou aqui para conversar com vocês ainda que o tipo de açúcar que saía aí nessa época era o açúcar mascavo. Ainda existe hoje esse açúcar, tá? É aquele açúcar mais amarelinho que a gente chama de orgânico, mais puro, que não tem tantas misturas. Em engenhos de hoje em dia, que são artesanais, não tem nenhuma mistura, é totalmente puro. E então era esse açúcar amarelinho mascavo que saía. Porque na época não tinha tanta tecnologia, tantas coisas, então ele era dessa forma, o orgânico, ele não era tão refinado, né? Ele não era tão puro como hoje em dia, certo? A prof também quer destacar aqui, eu vou passar aqui pra gente colocar, que essa produção desse açúcar mascavo era caro, né? Esse açúcar era caro, como a gente sabe também que a história lá do sal também mostra que antigamente era algo bem, lá no passado era algo bem caro, bem raro, só as pessoas que tinham poder aquisitivo poderiam ter o açúcar e o sal. E ele era produzido para o Brasil aqui, mas também ele era muito produzido para a Europa, então ele ia para fora do Brasil, né? Então o lucro era bem grande para os brasileiros que produziam, para os engenhos que produziam. E a maioria dos engenhos da época, do passado, a maioria deles eram do Nordeste, depois que foi se espalhando, tá? Então, no início, eles eram praticamente todos lá no Nordeste. A prof vai anotar isso aqui. Vamos colocar aqui como um item, ó. Então, qual era o açúcar que era produzido na época? O açúcar mascavo. Para onde ele ia? Tanto para o Brasil quanto para Europa, tá? E os primeiros engenhos, eles eram da parte do Nordeste do Brasil. A gente vai anotar isso também, tá? Então, vamos colocar aqui. Região Nordeste.
bom? Passando isso, nós vamos falar aqui sobre os trabalhadores no engenho e os, então, trabalhos. Trabalhos. Então, trabalhadores e trabalhos. Eu vou deixar aqui agora registrado uma pergunta. Eu vou colocar aqui. Índio. Quando o português chegou aqui, ele encontrou os indígenas, certo? O que será que o índio tem a ver com esse tema aqui, trabalhadores? Será que o índio trabalhou na cana? Sim ou não? Pare agora a videoaula da prof, pare agora e você vai fazer uma breve pesquisa e vai colocar para mim o que tem a ver o índio nessa época de engenho, nessa época colonial, na produção da cana, como trabalhador. Pare o vídeo agora, pare, e registre logo abaixo aqui, ó, dessa interrogação da prof. Uma rápida pesquisa, atividade de minuto, ok? Parou, fez, a prof vai continuar. Então, ainda falando de trabalhadores, a prof vai destacar o principal trabalhador na cana-de-açúcar. Quem era? Quem sabe quem era o principal trabalhador na cana-de-açúcar? Isso mesmo, o negro africano. Foi o principal trabalhador na cana-de-açúcar, tá? Então, o negro africano, ele não trabalhava de forma que recebia, ele não era assalariado, ele não era remunerado, ele não recebia pelo seu trabalho. Ele era, o prof colocou aqui, escravizado. Ele era escravizado. As condições do negro africano dentro do engenho nesse trabalho eram péssimas, eram as piores possíveis. A alimentação eram restos de comida, então ficavam nas senzalas todos juntos, sem nenhum conforto, dormindo no chão. Roupa eram pedaços, trapos, ganhavam uma vez ao ano. Comiam aqueles restos de comida para se manter vivo, porque era interesse do senhor do engenho, do dono do escravo, que ele se mantesse vivo e pudesse trabalhar. Trabalhava de manhã, de super cedo até a noite, embaixo de sol, certo? Não tinha momentos de parada para descanso. Todo o processo dentro do engenho, praticamente essas partes que a gente falou ali do engenho, o negro participava, ele fazia esses trabalhos. Quando parava, que estava muito mal, passou mal do calor, apanhava, porque não podia parar, certo? Era castigado. Eles tinham o tronco, o nome era tronco, então era um tronco mesmo, colocado no chão ali, onde ele ficava acorrentado e ele era açoitado com chicotes para cortar a pele, as costas, e na frente dos outros para servir como um exemplo, né? Que não podia parar, não podia descansar, e se tentasse fugir daquela situação, pior ainda, ok? Tinham outros castigos também. Além de eles trabalharem nesses segmentos que a prof falou dentro do engenho, as negras africanas, as escravas, trabalhavam na casa grande, limpando, cozinhando, cuidando dos filhos dos senhores do engenho. Então, todos trabalhavam. E as crianças negras escravizadas eram criadas ali para que pudessem crescer e se tornar escravos adultos trabalhadores, que pudessem trabalhar, servir ao seu dono. Ou seja, eram escravos
trabalhadores negros africanos escravizados e que tinham donos. Eles eram como se fossem objetos dos senhores do engenho, que iam lá e pagavam por eles. Então, eram donos deles. Eles não decidiam sobre a sua própria vida, ok? Vou colocar aqui embaixo, então, para daí vocês lembrarem, então, que esses escravos tinham péssimas condições, passavam por péssimas condições e faziam todo tipo de trabalho dentro do engenho, tá? Aí, nós podemos destacar aqui ainda que possuía, sim, dentro do engenho, os trabalhadores livres, que recebiam e eram livres. Ó, vou colocar aqui, ó. Trabalhadores livres. Esses trabalhadores livres, eu vou destacar os principais aqui que a prof colocou. O feitor. Quem era o feitor? O feitor, ele era responsável por cuidar do canavial, do trabalho lá do escravo, por comandar, por ver se estava fazendo certo. Todo aquele comando era feito pelo feitor, certo? Depois do feitor, tem um personagem bem importante dessa época, que é o capitão do... Para escrever e não ficar ruim. Capitão do mato. O capitão do mato, muitas vezes, era até um ex-escravo, um escravo livre, que tinha conseguido a sua liberdade, comprar a sua liberdade. Então, o que ele fazia? Quando o escravo fugia, ou os escravos se juntavam e fugiam, ele ia e recuperava esses escravos, juntava um pessoal e ia para recuperar esses escravos, né? Então, ele, por isso, o capitão do mato, porque geralmente os escravos fugiam para o lado da floresta, do mato, para poder se esconder. E esse capitão recuperava os escravos para o senhor do engenho. Continuando ainda, mais um personagem importante, senhor do engenho. O senhor do engenho era o dono do engenho, comandava tudo, verificava tudo, não fazia o trabalho pesado, é claro, e ficava com o lucro e pagava quem ele tinha que pagar. Depois do senhor do engenho, nós vamos registrar um também que eu acho bem importante, que é o mestre. Vamos colocar aqui, ó. Mestre de açúcar. Esse era responsável pela qualidade, pelo processo da transformação da cana para o açúcar. Tem outros trabalhadores, tem outras pessoas, tinham outras pessoas que faziam outros tipos de trabalho, que tinham mais, né? Mas os principais que a prof vai destacar agora são esses. Agora a gente vai para um outro item aí dentro ainda dessa temática, tá? Vamos colocar aqui, ó. Então, se a gente falou do negro, então a gente vai falar aqui da escravidão. A gente já trabalhou isso um pouco, né? A gente já comentou, agora a gente vai falar mais um pouquinho. Primeiro, a escravidão aqui no Brasil, então ela se iniciou ali, a prof colocou aqui no século XVI, porque foi a época que o português percebeu essa questão do engenho, das fazendas, da produção da cana. Então, começou lá, ó. Vamos colocar aqui, século XVI. E esses
negros africanos que seriam escravizados aqui, eles chegaram aqui no Brasil de navios. Esses navios, eu quero saber, depois dessa pergunta você vai parar novamente e vai fazer essa breve pesquisa de minuto, essa atividade de minuto. Esses navios aqui, eles tinham um nome. Eu quero saber o nome e as condições desses navios. Nome dos navios que traziam um negro africano escravizado. Qual era o nome que trazia, do navio que trazia o negro africano escravizado? Quais eram as condições dentro desse navio? Para, pesquisa e registra aqui embaixo, ok? E eu continuo. Depois a prof vai destacar aqui que o primeiro navio, vou até puxar aqui, o primeiro navio chegou aqui em 1530. E a escravidão, ela acabou só em 1888. Eu quero saber também, você vai parar e fazer esse cálculo agora. Eu quero saber também quantos anos de escravidão. Nome do navio, condições desse navio, desses navios, e quantos anos foram de escravidão, desde a primeira chegada do primeiro navio com um negro africano. Faço o cálculo aqui do ladinho. E eu continuo. Vamos lá. Aí, a prof quer colocar aqui que o primeiro, vou até puxar aqui em cima, ó. O primeiro escravizado foi o índio. Por isso que eu te coloquei lá no começo para pensar sobre o índio. O índio foi o primeiro escravizado em outras funções e na cana também. O que aconteceu que parou-se a escravidão do índio? Os jesuítas, os padres, os católicos da época que vinham junto com os portugueses impediram isso. E também houve também alguns conflitos entre os indígenas e os portugueses. Aí o índio foi deixado de lado, mas ele foi o primeiro escravizado. Aí sim começou a chegar ali os negros, precisava-se dos negros. E esse negro africano, então vou colocar aqui, ó, número 1, índio, número 2, o negro africano. Por que o negro africano? Porque já era uma prática de escravizar lá na África mesmo, as pessoas da própria raça, o negro, que era chefe de aldeia, tinha mais poder, escravizava outros negros. Então, eles vendiam esses negros escravizados para outros lugares, no caso aqui, os portugueses que trouxeram eles para o Brasil, neste navio aqui, primeiro 1530, ok? Vamos continuando. Aí, a gente dá um nome para esse negro africano escravizado, quando essa vinda deles para cá. Tráfico negreiro, tá? A gente dá esse nome aqui. Continuando ainda, esses escravos, eles também, além dos engenhos, eles também trabalhavam nas vilas, tá? Os senhores de engenho, muitas vezes, às vezes, alugavam o trabalho deles, a pessoa, o escravo, para trabalhar na vila, carregar pessoas, como sapateiro, como outros ofícios. Então, eles também trabalhavam fora dos engenhos, em outras funções, alugados, vamos dizer assim. Ainda quando
eles conseguiam, quando eles se rebelavam, quando eles tinham a oportunidade, aconteciam, o prof colocou aqui, aconteciam as fugas, tá? Eles fugiam. E quando eles conseguiam, eles compravam a carta de alforria. Então, quando eles conseguiam, né, quando se distraíam lá, o feitor, o capitão do mato, eles se distraíam lá no canavial, eles fugiam, às vezes sozinhos ou às vezes em bandos, eles conseguiam fugir. E também tinha uma outra forma de ser livre além da fuga, é comprar a carta de alforria. Era uma carta que dizia que eles eram livres, mas essa carta era muito cara. Então, eles precisavam ter muito dinheiro. Como eles não recebiam de muitos senhores de engenho, era bem difícil. Alguns senhores de engenho da época ainda pagavam alguma coisa ou deixavam que eles ganhassem algum dinheiro, por exemplo, lá na vila onde eles prestavam serviços. Assim, eles conseguiam comprar essa carta de alforria, mas era bem difícil. Eram as duas formas de ser livre, fugir ou comprar a carta na época. Continuando. Já que a prof colocou aqui sobre essas fugas, eu quero saber, você vai parar novamente a videoaula e vai fazer uma pesquisa, mais uma atividade de minuto. Se eles fugiam, eles iam para onde? Para onde? Para onde eles iam? E como era? E como era esse lugar? Ó, para videoaula e pesquisa, nas fugas. Eles iam para onde? Como era o nome? Para onde eles iam? E como era esse lugar? Quando eles conseguiram, eram recuperados pelo capitão do mato, certo? Então, faz isso e eu continuo. Aí, nós vamos pensar que aconteceu a abolição, tá? Só que a abolição, ela teve alguns passos antes de ser totalmente completa. A prof não vai anotar todas elas, a prof vai anotar só a principal. Mas eu vou falar a primeira. 1850, então, o tráfico, então, a vinda deles lá no navio, lá da África, não podia mais acontecer. O nome da lei foi Lei Eusébio de Queiroz. Então, o tráfico em 1850 acabou. Depois, a segunda lei foi a do ventre livre em 1871. Então, os filhos de escravos se tornaram livres. Depois veio a parte do idoso, o escravo lá com 60 anos, 1885, ele poderia ser livre também. Então, 60 acima poderia ser livre. E a última e mais importante, que deu liberdade a todos os escravos, foi a Lei Áurea, que a prof já tinha comentado, áurea de ouro, valiosa, que foi a princesa Isabel, que assinou em 1888. Vamos colocar aqui, então, que essa é importante. Vamos colocar aqui. Abolição. Abolição é que acabou a escravidão. Aboliu-se. Então, nós vamos colocar aqui. 1888, Lei Áurea. Então, 1888, a Lei Áurea, a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Pergunta para se refletir, mas é para refletir mesmo. Só que isso é uma reflexão, agora não é para pesquisar. Para o vídeo e vai anotar. Se quiser pedir opinião em casa para quem está perto de você, você também pode pedir. Eu quero saber se o negro no geral, e a gente pode se colocar também como ser humano, se
eles são realmente livres. São livres. Somos livres. Em todos os sentidos eu tô falando. E igualdade. Será que existe uma igualdade? Uma igualdade para todos, negros, brancos, ricos, pobres. Então pare agora, faça uma reflexão e responda. São livres? Os negros todos são livres? Realmente, em todos os sentidos? Somos livres, todos nós, em todos os sentidos? Religioso, financeiro, país para país, tudo isso. Tem igualdade para todo mundo? Pense, reflita e escreva. Pare o vídeo e escreva. E a prof vai continuar aqui para finalizar. Para finalizar, a prof vai falar bem rapidinho sobre o trabalho escravo infantil. Nós comentamos sobre escravidão, falamos que tem diferença para o trabalho escravo que existe ainda hoje e vamos agora falar sobre o trabalho escravo infantil, que é todo o trabalho forçado para crianças. Criança tem outros direitos, outras coisas a se fazer na sua infância. Não pode trabalhar. Diz a lei que a criança, não se é mais tão criança, mas já está numa pré-adolescência e adolescência, ela pode ser aprendiz em empresas, em lugares, em trabalhos com 14 e 16 anos. E ela pode trabalhar realmente com seus 16 e 18 anos aí para frente. Antes disso, é exploração. A criança é objeto de exploração, é escravidão. E por que acontece geralmente essa exploração, essa escravidão, esse trabalho infantil? Pelo fato da pobreza, né? De se aproveitar dessa condição da criança, ou pela necessidade que a família tem e coloca essa criança a trabalhar. Precisa que essa criança contribua dentro de casa com o dinheiro. Então ela trabalha na rua, ela trabalha na lavoura, vários trabalhos pesados que não são trabalhos que não pode acontecer esse trabalho para essa criança. E para garantir que ela não trabalhe, que não tenha esse trabalho infantil forçado, a criança tem direitos. A criança tem alguns direitos previstos em leis. E são esses direitos que vocês vão pesquisar. Então, terminando agora a videoaula, uma das atividades é você, ainda aqui no caderno de história abaixo, você pesquisar e retirar os principais. Não precisa ser todos, porque os principais é algo rápido também. Os principais e mais importantes direitos da criança, que diz que ela tem direito àquelas coisas e tem o direito a não trabalhar nesse momento, nessa época da vida dela, que não é o momento, certo? Então, terminando a videoaula, direitos das crianças, os principais, os mais importantes. Para finalizar, a prof vai só lembrar aqui, então, que tem uma atividade além dessa dos direitos da criança, tem uma atividade que vai estar abaixo aqui da videoaula, bem importante, avaliativa. Eu vou avaliar 2 disciplinas nessa atividade. Língua portuguesa, então, a escrita, a produção textual ali nessa atividade vai contar. Eu vou deixar os critérios, o que é critério? O que eu vou avaliar no seu texto referente à língua portuguesa e vou deixar os critérios, o que eu vou avaliar nesse texto referente a isso aqui, a história. Texto, atividade avaliativa, bastante dedicação. Eu vou deixar tudo escrito ali no Google Sala de Aula, certo? E vou relembrar agora que eu vou deixar um videozinho ali com imagens sobre os lugares dentro do engenho para que vocês possam visualizar melhor. Espero que tenham gostado. Vou deixar disponível também esses registros aqui para quem perdeu alguma coisinha ou queira voltar para registrar. Lembrando que vocês podem sempre estar parando o vídeo aqui da prof e fazendo. E façam junto com a prof, que eu acho bem interessante
a gente interagir nesse sentido, tá bom? Então seria isso. Beijão, até a próxima videoaula.